Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é Simone, professora de matemática de vocês. O meu objetivo desse vídeo é para poder a gente continuar a matéria de onde a gente parou. A gente parou a matéria em sala de aula, o conteúdo de matemática em equação do primeiro grau. A gente concluiu o estudo de equações do primeiro grau. Aí veio a pandemia e o primeiro conteúdo visto no Google Classroom foi o conteúdo de estatística, medidas de posição. Esse vídeo não tem como objetivo ser muito longo, ele vai ser bem curto, é mesmo só para poder explicar como que a gente determina a média, a moda e a mediana de um conjunto de dados. Para começar, o que é um conjunto de dados? Suponha que eu estou aí com a turma de vocês, vocês fazem uma avaliação minha e eu tenho ali as notas de todos vocês. Essas notas que eu tenho de todos vocês formam o meu conjunto de dados, que no caso é essas notas. E aí, se eu quiser calcular a média da turma, se eu quiser calcular qual foi a nota que mais se repetiu, se eu quiser determinar qual foi a nota mediana, né, que é acima daquela nota todas são maiores que ela, abaixo daquela nota todas são menores que ela, eu vou estudar esse conjunto de dados e para isso eu preciso conhecer a média, a moda e a mediana. E vocês é importante saber calcular cada uma dessas coisas, determinar cada uma dessas três medidas de posição. Então, o primeiro caso que vocês vão ver aqui é a média. A média tem como objetivo representar de maneira resumida um conjunto de dados. Para calcular a média, a gente soma todos os valores do conjunto de dados e divide a resposta pela quantidade total de dados que apareceram aí. A média é representada por x barra. Observe o exemplo. Vamos calcular a nota média dos alunos de uma turma de EJA. Suponha que vocês fizeram a minha prova e tiraram essas notas aqui, beleza? Como que a gente calcula a média? A gente pega lá a nossa calculadora, o nosso celular, né? E a gente vai simplesmente somar. A gente vai somando aí. Por exemplo, a primeira nota que apareceu ali foi o 28, aí você vai somando mais 74, mais 67, mais 95 e por aí vai. Quando você chegar na última nota aqui, que foi 76, tu daria o seu sinal de igual. E aí você ia obter aqui exatamente o valor 1020, que foi somado ali já. E aí você pega essa resposta, que é o 1020, e vai dividir pela quantidade total de dados que tem aqui. Como assim, Simone? Você vai contar quantas notas tem aqui. Eu tenho aqui 15 valores, 15 notas. Então, eu vou pegar esse 1020 e vou dividir na minha calculadora por 15. Então, eu tenho 1020 dividido por 15, que deu 68. Essa barra, como todos sabem, toda fração é uma divisão. Então, aqui a gente vai ter 1020... Desculpa, entrou errado aqui. 1020 dividido por 15 e dá o sinal de igual, deu 68, beleza? Então, é assim que se calcula a média. Você vai pegar todos os valores, vai somar e vai dividir pela quantidade total de valores. Agora, vamos ver a moda. O que é a moda? A moda é o valor que mais se repete num conjunto de dados. Quando tem dois valores que mais se repetem, a gente chama de bimodal. Quando tem três valores, trimodal e assim por diante. E quando não há nenhum valor que se repete, a gente vai chamar esse conjunto de dados de amodal, beleza? Aí aqui você tem os exemplos. Por exemplo, o exemplo 1 aqui, você tem o conjunto 2, 2, 3, 5, 4 e 6. A moda é 2 porque o 2 se repetiu mais vezes, certo? Então, aqui a moda é 2. Nesse conjunto aqui, 2, 2, 3, 5, 4, 6, 6. As modas são 2 e 6. Por quê? O 2 se repetiu exatamente 2 vezes e o 3 também, o 6, desculpa, se repetiu exatamente 2 vezes. Logo, o conjunto é chamado de bimodal. Então, para ser bimodal, dois valores diferentes têm que aparecer a mesma quantidade de vezes, que é o que está escrito aqui em cima. No conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 não há moda. Logo, o conjunto é amodal, porque não existe nenhum número aqui que se repetiu mais vezes. Então, a moda é o número que mais se repete. Não tem conta nenhuma para fazer, só se bater o olho no conjunto de dados e ver lá
Qual foi o valor que mais se repetiu? Ah, foi tal. Ah, não tem. Não tem, você escreve que ela é amodal, beleza? A moda ela é representada por X com um asterisco em cima. Tranquilo? Então, a gente vai agora para a mediana. A mediana ela tem duas situações. Então, vamos para a primeira situação. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados ao meio, ou seja, é aquele valor, no caso, se tratando de notas, eu vou ter uma nota que ela vai ocupar o lugar do meio ali. Acima daquelas notas, todas as notas são maiores que ela, e abaixo daquela nota, todas as notas dadas são menores que ela. Vocês vão ver isso melhor conforme a gente for vendo esse exemplo aqui. O que a gente faz se a gente tem uma quantidade de dados ímpares? Então, eu contei lá, eu tenho 15 notas, 15 é um número ímpar. Então, o que eu faço? Primeiro, eu ordeno esses números do menor para o maior. Então, eu vou ordenar o conjunto de dados do menor número para o maior número. E depois, a mediana, eu simplesmente vou pegar o valor do meio. Então, aqui, vocês observem que essas notas não estão em ordem nenhuma, elas estão aqui bagunçadas, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Eu vou colocar aqui para vocês. Espera aí. Foi. A gente vai pegar e vai ordenar essas notas do menor valor para o maior valor, certo? Então, repara que aqui está ordenada do menor para o maior. E o que a gente vai fazer com essas notas? A gente vai pegar o valor do meio. Ou seja, você tem que ter a mesma quantidade à esquerda, o valor do meio é o que você vai pegar. Então, aqui, a mediana é o 74. Todo mundo à esquerda desse 74 é menor do que ele, todo mundo à direita é maior ou igual a ele mesmo. Então, aqui, ó, tem um 74 aqui do lado, mas não importa. Esse valor aqui é o que divide o conjunto de dados ao meio, beleza? E se eu tiver uma quantidade de dados que for par, por exemplo, eu tenho 16 notas lá, o que eu faço? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ordenar o conjunto de dados, eu vou escrever do menor para o maior, só que agora eu vou pegar os dois valores do meio, né, que é o que está falando aqui, você vai pegar, vai fazer a média dos dois valores centrais. Traduza, Simone, beleza, você vai pegar, vai arrumar. Aí aqui você tem os dois valores do meio, ó. Você tem a mesma quantidade de valores para a esquerda, a mesma quantidade de valores para a direita, você pega os dois do meio e faz o quê? Como que você calcula a média? Só somar os dois, como você tem dois números, você vai dividir sempre por 2. Aqui sempre vai ser, pega os dois valores do meio, soma e divide por 2, beleza? Nesse caso aqui deu 72,5. Então, a gente vai ver aqui embaixo mais um exemplo disso daí. Então, aqui você tem um exemplo de fixação. Determine a média, a moda e a mediana dos seguintes dados aqui. Então, a média. O que você vai fazer com esses dados? Vai pegar todo mundo e vai somar na sua calculadora. 4 mais 5 mais 3 mais 2 mais 10 mais 3 mais 6. Aí deu um valor lá. Você pega esse valor e divide pela quantidade de números que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você tem 7 números aqui. Pegou a resposta aqui de cima, dividiu por 7 e deu 4,71, beleza? Quem é a moda? A moda é o número que mais se repetiu aqui. Então, aqui o número que mais se repetiu aqui foi o número 3. Então, a moda, o X asterístico é o 3, beleza? Agora, em se tratando da mediana, a gente pode observar que aqui a gente tem 7 números, então o número é ímpar. Então, para a gente basta fazer o quê? Arrumar, né, do menor para o maior e pegar simplesmente o valor que ficou no meio. Como assim, Simone, o valor do meio? De novo, a esquerda desse número tem que ter a mesma quantidade de valores e a direita tem que ter a mesma quantidade de valores. E aí, essa folha de exercícios tem vários exercícios desse tipo que vocês podem fazer e para poder se basear, né? E essa explicação ela serve para poder vocês basearem o conhecimento de vocês. O exercício dessa semana eu vou dizer para vocês aí pelo grupo do WhatsApp qual é o exercício que você vai ter que usar esses conceitos. Então, moda é o valor que mais se repete. Mediana, você precisa arrumar os dados e pegar o do meio. E média, soma todos os dados e divide pelo total. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Se entenderem, dê um curtir no vídeo para poder eu saber que eu estou ajudando vocês. Beleza? Valeu!